Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. Alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reinado? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Assim, eles mesmos serão vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Quando um homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficarão a seguro. Todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fala do reino dividido. Isso parece muito óbvio para nós, mas nem sempre a gente age de acordo, porque a gente aceita a divisão. Veja, diabo significa divisor, mas Jesus está afirmando que ele não está dividido. Ele divide, ele age para dividir as pessoas, dividir as famílias. Ele tenta dividir pessoas que se amam, o pai, o filho, a filha e a mãe, e etc. Mas ele mesmo não age sob divisão. E Jesus prova isso desmascarando aqueles que falavam por inveja que ele expulsava demônios por meio de Beelzebu, príncipe dos demônios. Isso é uma grande blasfêmia. E Jesus vai falar sobre isso na continuidade desse estudo. E Jesus lança uma pergunta. Primeiro ele diz, ele fala, esse princípio eterno, que todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas. É uma casa e uma casa cai sobre a outra. Isso acontece dentro das famílias. Isso acontece numa empresa. Isso acontece entre grupo de amigos. Isso acontece em qualquer lugar. Acontece num reino. Acontece com impérios. Se há divisão, cai. Aquele que provoca a divisão faz com que as coisas não funcionem, porque quando estamos unidos, somos mais fortes. Isso
Qualquer pessoa consegue entender. No reino animal a gente vê isso. Pega aí as formigas, né? Se você vê, se as formigas soubessem a força que tem, né, de dominar as coisas, né? Por exemplo, você pega uma mata, uma floresta, enfim, você tem vários formigueiros, né? Cada um com a sua rainha, uns maiores, outros menores. Quando elas atacam, é aquela multidão que não dá para contar de formiga. Quem é da roça, ou quem já teve a oportunidade de estar num terreno e cavando e de repente encontrar ali por baixo um formigueiro, e você precisa cavar para fazer um alicerce, quando você bate na terra, vai tirando. Gente, brota formiga, meu Deus do céu. É um mar, assim, um negócio impressionante. Imagina todos aqueles animais atacando coordenadamente ao mesmo tempo. Não tem força que se compare, né? Animais grandes tombarão diante de um mar de formigas atacando. Só que elas não têm essa percepção para todas as realidades que são ameaça. Mas quando você pega e consegue dispersar aquelas formigas, uma ou outra formiga sozinha, em grupos pequenos, eles são fracas, são vulneráveis. A força está num monte de formigas, né? Você tem lá um animal pequeno, né? Uma borboleta, mesmo um passarinho, né? Imagina um passarinho, quem já nunca viu isso? E caiu lá e se machucou por algum motivo. A patinha machucada não consegue voar, ou a asinha é um pouco machucada, não consegue voar e fica no cantinho esperando ali. Se ele ficar ali por muito tempo, não é só um risco de um animal maior, um predador grande, um pássaro maior, um gato, né? Um cachorro, algum outro bicho desse, um lagarto grande, viria atacá-lo para matá-lo. As formigas podem fazer isso, né? Não é só uma cobra que, opa, tá presa fácil aqui. Não, as formigas podem. Por quê? Porque elas unidas, elas vão e se juntam ali, e uma sobe, outra sobe e começa a morder. Você sabe que a picada da formiga, a mordida, tem veneno. É por isso arde tanto, né? E tem quem é alérgico, né? Sensível, fica com a pele toda embolotada, né? Cria toda uma alergia grave na pele ali. Agora, um animal pequeno morre com milhares, centenas e milhares de picadas. E as formigas daqui a pouco estão carregando aquele pássaro muito maior do que elas. E como elas conseguem isso? Unidas. Então, para ter sucesso, precisa ter união, unidade. Precisa trabalhar junto. As formigas são uma das maiores provas disso no reino animal. Jesus está dizendo que um reino, um império, uma casa, uma família não pode estar dividida, porque se ela estiver, ela vai se arruinar. E aqui já entra um ensinamento para nós. Não permita que a sua família se divida. Ah, mas fulano fala, tudo isso é obra para dividir sua família. Entenda isso. Promova a paz. Não responda às provocações. Não admita a divisão. Eu nunca mais vou falar com você, mas que não seja de sua parte isso. Esteja pronto sempre à reconciliação. Ah, mas eu vou ter que me humilhar. Alguém precisa fazer isso para que haja unidade e a paz. Que seja você então, se a outra pessoa não entende. Se o outro não sabe o que é a vontade de Deus. Não entende o mundo espiritual, como funciona. Veja, o mundo real já funciona assim. Mas Jesus está dizendo que algo muito pior acontece no mundo espiritual. E como o diabo sabe disso, nem ele está dividido. Veja, Jesus está dizendo isso. Então nós não podemos cair nessa armadilha. Olha, a pergunta, essa interrogativa, é uma interrogativa negativa. Nem sei se existe isso em português, tá? Mas ele está dizendo, ora, se até mesmo Satanás se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reino, seu reinado? Jesus está questionando. Até mesmo Satanás, olha. Satanás é o quê? É o diabo, é o divisor. Se até ele estiver dividido, ele não vai se subsistir. Então ele está dizendo, ele é
divisor, ele é mal, o mal por excelência, né? Soberano mal, mas ele é burro. E sabe quem tem que manter uma unidade? Você pega aí, às vezes acontece, né, entre criminosos, né? Uma guerra de facções, guerra de, né, dentro da própria facção criminosa, acontece às vezes lutas, guerras. Estou falando de pessoas que se uniram para fazer o mal, para cometer crimes, para cometer maldades. Quando acontece isso dentre elas, às vezes aquilo acaba, a facção acaba, porque falta de confiança uns nos outros, né? Quando você vê algum filme, coisa de pirata, a coisa mais clássica entre os piratas é a traição entre eles. E aí isso os enfraquece, porque todo mundo quer só mandar, quer estar à frente, quer ser o líder. E aí um tá pronto para esperar o outro dar um vacilozinho para poder tomar o lugar dele. Jesus está dizendo, Satanás, ele não faz isso. Ele não faz isso. Porque senão o reinado dele subsistiria como? Então, os demônios agem sob hierarquia. E aqui eu estou trazendo uma informação que talvez você não saiba, mas deveria saber, deve saber. Os exorcistas, né? Casos que eu já tive a oportunidade de ver na época do Padre Rufus e outros padres exorcistas, e eles são unânimes em dizer, padres que escrevem sobre isso. Isso é um ensinamento da igreja. Os demônios não se amam. Eles não agem unidos por amor, porque obedecem claramente, não, porque são subjugados um ao outro por uma hierarquia dentro da própria maldade. E há uma punição entre eles, caso não obedeçam. Então, eles trabalham unidos para não se dividirem, para se manterem fortes dentro das capacidades deles, mas não porque isso é agradável, não porque eles se amem. E Jesus está dizendo, Satanás, se até ele estiver dividido, como subsistirá o seu reinado? Para responder àqueles que estavam acusando Jesus de, por força do próprio demônio, expulsar o demônio. Ele está dizendo, isso não é possível. É como Jesus estava dizendo para eles, com muita misericórdia, né? Vocês são burros. Desculpa a expressão ali, né? Mas é isso. Ele não vai fazer isso. Quem faria isso, né? Nem Satanás faria isso. Jesus está dizendo para eles. Nem Satanás se dividiria. E aí, em seguida, ele vai completando, né? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, por quem vos expulsam vossos filhos? Ou seja, aqueles que, dentre os judeus, iam fazer exorcismos. Então, se eu, Jesus está dizendo, expulso por Beelzebul, seus filhos é por quem? Então, esse questionamento encurrala aqueles homens com má índole, com inveja, em suas próprias palavras, em seus próprios maus julgamentos. E Jesus diz, e aqui tem uma promessa, assim eles mesmos serão vossos juízes. Porque eles querem andar na graça e estão lá fazendo o trabalho deles de expulsar o demônio, e vocês estão fazendo o quê? Dizendo que eu expulso por meio do Beelzebul, então seus filhos também agem não por força de Deus, mas por força do diabo. Encerrando esse trecho de resposta, Jesus entra com a sua grande misericórdia, anunciando, versículo 20, contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. E ele explica como o reino de Deus chegou. Olha, quando o homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficarão a seguro. Todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. Quem é o homem forte? É Satanás. E quem é o mais forte?
Jesus chega, o vence, e é isso que ele está fazendo, expulsando demônios. Ele é o mais forte, por isso Jesus o vence, o subjuga e distribui seus despojos. Quem são esses despojos? Somos nós, que estávamos aprisionados sob o jugo de Satanás. Por causa dos nossos pecados, Jesus vem, tira os pecados, Jesus vem, expulsa Satanás da vida das pessoas. Aquele homem que não podia falar, que era mudo, Jesus expulsa, manda embora, sai daqui, nunca mais volte. Jesus manda embora Satanás e diz: eu sou um homem mais forte e agora esse homem está livre. E termina ainda com o princípio eterno e uma advertência. Quem não está a meu favor está contra mim. E quem não ajunta comigo dispersa. Ou seja, Jesus é o único que pode nos dar salvação. Quem não está a meu favor está contra mim. Então nós precisamos estar a favor de Deus e não imputar a Deus o mal e não desconfiar de que Deus, Jesus, queira o nosso mal ou haja através do mal. Não, de forma alguma. Ele está aqui para a nossa salvação. O reino de Deus não está dividido. Não pode estar dividido. Eu e você no reino de Deus não podemos ser causa de divisão para ninguém. Nem na nossa casa, nem na nossa paróquia, nem no nosso trabalho, nem em qualquer lugar que a gente esteja. Nós temos que ser causa de unidade para honrar o nosso Senhor. Vamos anotar no nosso diário? Promessa de Deus, versículo 19. E aqui pode anotar tudo, né? Tem aqui o trechinho, a última frase, mas você pode anotar o 19 inteiro. Ora, se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, por quem vos expulsam os vossos filhos? Até aqui não tem promessa, mas segue. Assim, eles mesmos serão vossos juízes. Então, por que anotar tudo? Porque senão fica só. Assim, eles mesmos serão vossos juízes. Mas está falando do quê? Julgar sobre o quê? Então, versículo 19 completo, tá bom? E aqui, princípios eternos. Nós temos do versículo 17 ao versículo 23, princípios eternos para você anotar. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Quero convidar você que é novo aqui no canal a deixar aqui o seu inscrito, se inscrever e acionar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Todos os dias a gente faz o estudo bíblico aqui. É diário espiritual, então todos os dias, tá bom? E com isso nós vamos fazer a Bíblia inteira usando este método maravilhoso do nosso querido e saudoso Monsenhor Jonas Abib, meu pai fundador da comunidade Canção Nova. Vamos juntos? Quero fazer junto com você. Deixe seu like também, que seu like evangeliza. Então, no final do vídeo, eu vou deixar playlists que vão te ajudar. Na descrição do vídeo tem informações que também vão te ajudar. E assim nós vamos seguindo dia após dia. Compartilhe esse vídeo para aquele que você conhece, que sabe que está procurando fazer um estudo bíblico, começou a ler a Bíblia, desanimou, ou tem dificuldade de entender, não tem um método. Vem para cá, vamos fazer juntos aqui no Diário Espiritual Canção Nova. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.